questão do Gabriel Monteiro. Ele é preso preventivamente. Sim. Já se arrasta, se não me engano, há 2 anos e 5 meses. É um absurdo a prisão do Gabriel. Nesse caso dele, por exemplo, ele não tem condenação. A prisão preventiva, ela vem pelo pedido da Polícia Civil, acredito, né? Do Ministério Público, né? Ele já responde a ação penal. E no final, se ele for dado como inocente? Aí ele tem que entrar com uma ação contra o Estado em razão desse excesso, né? Dele ter ficado preso indevidamente e injustamente, né? Não raro acontece, eu conheço o Gabriel, conheço o caso dele e particularmente acho um absurdo a prisão do Gabriel e o excesso de custódia cautelar, porque prisão cautelar não pode ser antecipação de pena, ela é uma medida social para eu preservar alguns valores. Quais são esses valores? Olha, eu tenho que preservar porque está ameaçando alguma testemunha, não foi o caso. Eu tenho que preservar a ordem pública porque ele é um cara perigoso, não dá para ser armado, dá para tirar em todo mundo. Não é o caso. É para garantir a instrução criminal. Pô, uma instrução criminal é prazo para acontecer. 2 anos e meio não é razoável. Então eu acho que a prisão dele é uma prisão muito mais midiática. Essa história de garantia da ordem pública, isso é uma grande falácia. E eu acho que a prisão do Gabriel é uma prisão extremamente abusiva, ultrapassou o limite da legalidade, porque ele tem em favor dele a presunção de inocência. O Estado, em 2 anos e meio, não conseguiu provar a culpa dele, tem que dar a ele o direito de responder esse processo em liberdade. Eu torço por Gabriel, que o Gabriel possa responder esse processo em liberdade, como eu torço por qualquer pessoa que se veja enredada num processo kafkaniano, como é o caso do Gabriel. Que complicado, né? Eu digo que os 2 anos não voltam mais. Não voltam. Você ficou trancado lá dentro e tudo mais. O que você defende passar aqui fora. Eu falo que se alguma coisa acontece com algum familiar dele, deixou de estar ali nos últimos momentos. Assim, é verdade. E no final você é inocente, obrigado, vai lá. Pois é. É caótico, né? É caótico, isso acontece demais no Brasil. Os excessos, principalmente no Rio de Janeiro, eu fiz um júri agora anteontem e o réu foi absolvido. E não tinha reconhecimento, não tinha nada. O processo se arrastou por 13 anos. 13 anos, com prisão cautelar. Mas aí tem o direito penal do inimigo, ele tem outros processos. Como ele estava preso por outros processos, deixa essa custódia cautelar aí decretada, ele ficou 13 anos preso por um crime que ele não cometeu e a pessoa que era culpada sequer foi investigada. Então isso acontece. 13 anos preso por um crime que não cometeu. Foi absolvido. Foi absolvido. Só que como ele tem outros que ele cometeu, continuou preso. Pra mim ele ainda iria responder os outros. Não, mas aí aproveita esse tempo de pena. No caso dele, ainda aproveita para bater. No caso do Gabriel, ele vai ter que entrar com um pedido de indenização. Agora, qual tem a indenização? Pois é, quem vai receber vão ser os netos dele, né? Mas mesmo que recebesse, coisa que não é uma realidade aqui no Brasil, existe alguma coisa que indenize a tua vida, o teu tempo de vida, aquilo que você perdeu e aquilo que você sofreu no cárcere no Brasil? Eu acho que a gente precisa pensar que o tempo não volta e aquilo que eu não quero tem uma máxima que a gente diz, nós advogados criminalistas, é o seguinte: se seu filho matar alguém, qual é a pena que você quer pro seu filho? E se alguém matar o seu filho, qual é a pena que você quer para essa pessoa? Dê a mesma resposta para essa pergunta, e aí o que você quer é justiça e não vingança. Enquanto você pensar de um modo diferente, o que eu quero para o outro, olha, o direito, enquanto a gente flexibilizar uma garantia fundamental, seja para quem for, a gente não aprendeu nada enquanto sociedade. É sensacional esse pensamento. Eu fiquei pensando agora, sensacional. O cara literalmente vai falar, o cara quer a máxima. Mas se for teu filho, você quer... Não foi justo. Coisa, né? E é muito difícil. Filho não. Esse lugar é um lugar... o lugar do outro é o lugar mais difícil de estar. E o lugar do advogado é exatamente isso. E eu faço isso na minha carreira, na minha vida, e as pessoas não entendem. Você defende fulano, o cara é um psicopata, o cara é isso, o cara matou. Eu falo, não, para isso tem um juiz que vai julgar ele, tem um promotor que vai acusar. Se eu também for julgar ele, eu prefiro recusar a causa. Se eu olhar para um caso, e tem muitos que eu recuso, que eu leio e falo, nossa, eu olhei esse feminicídio aqui, foi horrível, ele foi uma covardia muito grande, não consegui. Defende. Por que esse não, se você defendeu o outro? É porque esse aqui me aviltou. Se eu for julgar o meu cliente, eu tenho que sentar lá para defendê-lo como se a mãe dele fosse a advogada dele. Como se a mãe dele pudesse defendê-lo. Porque ele já tem o Estado todo contra ele. Ele tem a polícia, ele tem todo um aparato do sistema punitivo contra ele. Se o advogado também vai julgar ele,
Eu vou olhar, olha, esse processo aqui tem uma nulidade. Ah, mas na minha convicção foi ele. Mas eu não tô... Quem vai julgar se não foi o juiz? Eu não tenho que fazer esse julgamento de valor. Eu tenho que julgar, analisar e avaliar a prova do processo. Olha, eu sei que foi ele me contou que foi ele, mas a prova do processo é imprestável. Eu tenho que defendê-lo com base na prova imprestável, como se a mãe dele estivesse defendendo. Sim. Porque a regra do jogo tem que valer. E a única garantia que a gente tem do processo justo são as regras de processo penal. Se a gente não vai seguir a regra do jogo, então não adianta ter um sistema de justiça, você não precisa ter advogado. Se tu vai julgar teu cliente, não, eu vou pedir só uma pena menor. Peraí, mas a prova que trouxeram do cara é nula, uma prova ilícita. Você vai deixar usar uma prova ilícita contra o teu cliente? Então, irmão, vai fazer despejo por falta de pagamento, vai fazer direito às sucessões, que você tá fazendo melhor.